Vamos lá, hoje é dia 14 de julho de 2025 e a gente faz aqui aquela atualização que eu normalmente faço enquanto tá rolando o mercado da bola. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. O mercado do Fluminense parece estar encerrado, ou pelo menos para algumas pessoas ali se sinaliza que, olha, o Fluminense talvez não contrate mais ninguém, etc. Mas acho que é importante fazer um resumão da história do Fluminense dentro desse mercado da bola desse meio de ano, né? E também é importante acrescentar algumas informações novas também apuradas por a gente. Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar um pouquinho sobre Fluminense, tá? Vamos lá, eu vou nome a nome aqui e a gente começa com os dois contratados. O Fluminense já contratou o Lúcio Acosta, meio atacante de 31 anos, inclusive já estreou no jogo contra o América de Cali. Inclusive, é engraçado assim, cara, porque as redes sociais têm uns imediatismos meio bizarros, assim, tipo, o Lúcio Acosta estreou e jogou 30 minutos. E aí, esse imediatismo faz com que muita gente fale bem assim: é um merda, não consegue nem dominar a bola. Ou então algum fale, olha, que passe sensacional, esse cara vai voar no Fluminense. E calma, gente, são 20, 30 minutos com o time ganhando, fora de casa, um time que recuou demais. Então, enfim, né? Da mesma forma também existe o imediatismo ao contrário também, né? É o cara que a gente não pode falar depois de 8 meses também, né? O Lescano já tá aí há 8 meses e a gente não pode comentar sobre o Lescano. Ah, mas ele não entra em campo. Ele entrou, um período ele entrou e eu não gostei do que eu vi. Por várias vezes ele entrou. Pega maio e junho, ele tem muitas oportunidades. Ele tem que recuperar essas oportunidades agora também. É uma outra situação do Lescano em relação à Costa. O Lescano é muito mais jovem, muito mais jovem, vem de um campeonato muito pior. O Campeonato Paraguaio é muito pior que a MLS, pra vocês terem noção. Então, vamos com calma, contrato longo. No caso da Costa também, um pouquinho de calma também, não faz mal pra ninguém não, tá? Então vamos lá. Lúcio Acosta já contratado, já assinou e já jogou. Santiago Moreno, esse também já contratado. Mas no caso do colombiano, né, o Lúcio Acosta é argentino. No caso do colombiano, Santiago Moreno, o Fluminense ainda não o registrou no BID, tá? No Boletim Informativo Diário. Os dois jogadores vêm da MLS, por isso que eu juntei aqui na análise, são as duas contratações que já foram anunciadas pelo Fluminense. O Lúcio Acosta, como eu falei, já está no BID, tanto que já jogou. Vem do FC Dallas, local onde o Fluminense deixará cerca de 4 milhões de dólares para efetivar a contratação. Tá? O Fluminense está trazendo 100% dele e está deixando lá 4 milhões de dólares. Já no caso do salário dele também, dizem que é considerado bem alto, tá? Mas aí eu não tenho informação do valor, é a única informação que eu tenho. No caso do Santiago Moreno, que ainda não está no BID, ele depende de aparecer no Boletim Informativo Diário da CBF, que é o boletim que libera os jogadores para entrar em campo nas competições nacionais e internacionais. Ele depende de aparecer lá para, neste caso, poder atuar contra o Fortaleza nesse sábado, tá? Ainda não poderia atuar se não aparecesse no BID e até o momento, às 2h40 da tarde, ele não apareceu. No caso do Santiago Moreno, de 25 anos, colombiano, que vem do Portland Timbers, lá da MLS, o Fluminense pagou cerca de 5 milhões de dólares, tá? A informação é essa do valor. Então, enfim, a gente tá aí numa questão de um gasto considerado, né, chamativo nessa janela, nesses dois jogadores que já foram contratados. Partindo ainda para jogadores próximos, né, à contratação, e que pode, inclusive, quando você estiver vendo esse vídeo, já ter assinado com o Fluminense, o zagueiro Igor Rabelo, de 30 anos. Zagueiro com passagem pelo Botafogo, pelo Atlético Mineiro, onde estava mais recentemente, passagem pelo Náutico também. O zagueiro chega para suprir a lesão de Ignacio, de Thiago Silva e dos problemas que o Fluminense vem tendo com a falta de zagueiros. Óbvio que ele não é substituto para esses lesionados, mas acrescenta ali dentro do elenco na quantidade. Igor Rabelo tem feito poucos jogos recentemente lá no Atlético Mineiro, tanto que chega liberado pelo Galo, né? A princípio, o Galo não faz nenhuma exigência financeira. Inclusive, tinha uma reunião nessa quinta-feira para poder arredondar tudo ali, decidir tudo em relação à parte de liberação. Se o Fluminense ia ter algum desconto, se ia pagar alguma coisa, se de repente tem alguma premiação do Atlético lá que não pagou, alguma coisa está atrasada. A gente sabe que o Atlético estava devendo algumas coisas aos jogadores.
Então, e o Fluminense, de repente, é aquele negócio, né? Não pagou pelo jogador, mas assume dívida do Atlético, sei lá, né? Então a gente fica de olho. Mas o zagueiro, a princípio, faltava só aquela última reunião para assinar e chegar ao Rio de Janeiro. O Igor Rabelo foi da base do Fluminense e veio para o Fluminense depois de uma disputa, tá? Se no caso do Lúcio Acosta e do Santi Moreno, principalmente no caso do Lúcio Acosta, existia até outras propostas e a do Fluminense foi soberana meio que do início ao fim, no caso do Igor Rabelo, o Fluminense teve concorrência do São Paulo, teve concorrência do Fortaleza, teve concorrência de outros times pelo Brasil e contratou porque fez a maior proposta salarial para o jogador. Então, o Igor Rabelo só falta assinar. Vamos lá, jogadores que a gente já sabe que não rolou, tá? Que o nome apareceu na mesa e não rolou. Lucas Ribeiro, jogador que enfrentou a gente pelo Mamelodi Sundowns lá no Mundial de Clubes. O jogador brasileiro chegou a receber proposta do Fluminense, tinha uma negociação ativa também com o time do Catar. Se destacou pela equipe sul-africana no ano e no Mundial de Clubes também. Mas bem, o Fluminense tentou negociações, aparentemente a proposta do clube do Catar foi mais atrativa. Só que isso faz 2 semanas, né? Acabou não rolando. O meio atacante que viria de lá, né, o brasileiro que viria de lá da África do Sul, de 26 anos, era tido como uma boa contratação pelo Fluminense, mas acho que, no final das contas, era meio que para a mesma posição, apesar de funções bem diferentes, mas a mesma posição do Santiago Acosta, misturei os dois, do Lúcio Acosta. O Lucas Ribeiro, a última notícia que você tem dele é que, numa entrevista recentemente, agora, no dia de hoje mesmo, nessa quinta-feira, o treinador do Mamelodi Sundowns confirmou, meio que falando, nessa posição aqui, que antes a gente tinha o Lucas Ribeiro, ou seja, meio que confirmando que o jogador brasileiro vai sair mesmo da equipe do Mamelodi Sundowns, mas a princípio não é para o Brasil, deve ser para o Catar mesmo. Outros jogadores que não avançaram também, tá? Que a negociação acabou não concluindo. O Fluminense fez proposta pelo Rafael Navarro de cerca de 7 milhões de dólares, tá? Foi o que se noticiou na imprensa dos Estados Unidos. Rafael Navarro, 25 anos, atacante da MLS, atualmente jogando pelo Colorado Rapids. 25 anos, passagem boa pelo Botafogo aqui no Brasil, ruim pelo Palmeiras, está se destacando por lá. O Fluminense chegou a fazer proposta pelo jogador, mas o pedido do Colorado foi muito alto. No final das contas, não aceitaram a proposta e o Fluminense não contratou o jogador. Depois disso, o que a gente sabe é que o Fluminense não tem pretensões de ter atacante. Inclusive, falo aqui também sobre saída nesse momento, tá? O Fluminense recebeu proposta pelo John Kennedy, vinda da Ucrânia. Essa proposta foi vinda da Ucrânia, do Shakhtar Donetsk, uma proposta de em torno de 6 milhões de euros pelo jogador. O Fluminense tem um pouco mais da metade do passe do John Kennedy, tentaria uma negociação com o Social FC para ficar com uma parcela maior, mas o fato era que internamente, isso é informação nossa, o Fluminense gostou da proposta e avaliava como positivamente ia realizar a venda para a equipe ucraniana. Qual que foi a questão? O John Kennedy não quis ir. Eu já tinha falado aqui, já tinha colocado a informação aqui no canal, de que o John Kennedy queria voltar ao Brasil por motivos familiares quando saiu do Pachuca, né? Já tinha ido para o banco lá, já não estava mais tão feliz na equipe mexicana, e aí pediu para voltar ao Brasil também por questões familiares. E bem, depois disso, com a esposa grávida e uma filha pequena, o John Kennedy obviamente também não quis ir para a Ucrânia, um país que está em guerra. Então, o Fluminense quis efetuar a venda, tá? E o John Kennedy foi quem pediu para não ser vendido para poder ficar no Fluminense. Então, por isso que a venda acabou não acontecendo, não aconteceu a saída do jogador. Um outro jogador que também está de saída é Paulo Baia. Paulo Baia já tem acerto com o Ceará. O Fluminense tem ele por empréstimo junto ao Primavera de São Paulo. E nesse caso, no caso especificamente do Paulo Baia, o Fluminense vai rescindir o empréstimo, né? O Primavera, na verdade, que é o dono do jogador, vai rescindir o empréstimo, ficar com a grana, né? Aliás, ficar com a grana não, perdão, ressarcir o Fluminense por parte ali dos valores do empréstimo, né? O Fluminense vai ganhar uma compensação e vai vender o jogador para o Ceará. É assim que ficaria a negociação. Então, Paulo Baia, que até viajou para a Colômbia agora, viajou para Salvador, mas provavelmente não entra em campo mais pelo Fluminense. A negociação, ele já é esperado, inclusive, na capital cearense. Seria até bom ele ficar no Fluminense para jogar contra o Fortaleza e chegar com moral lá, né, se fizesse um gol. Mas também teria a possibilidade, né, dele só chegar lá sem moral, porque fez uma partida muito ruim contra um rival do Fortaleza, do Ceará. Então, melhor tá de saída também o Paulo Baia. Outra negociação que também não avançou para essa mesma posição foi a de Vitinho. Vitinho, atacante de 31 anos, ex-Botafogo, ex-Internacional, ex-Flamengo.
O Fluminense negociou durante um bom tempo com um jogador de 31 anos que estava de saída da Arábia Saudita, tinha rescindido lá, acabado seu contrato por lá e poderia negociar. O Fluminense fez contatos, negociações, etc. O jogador pedia muito para esperar, tinha uma outra proposta da Arábia, tinha proposta de outro clube do Brasil. No final das contas, o Fluminense saiu da negociação e ele fechou com a equipe do Corinthians. E aí me chama a atenção que na entrevista que ele chegou e deu, me chamou a atenção uma frase dele, tá? Um textinho, na verdade, que ele fala assim: o ritmo aqui no Brasil é alucinante. Na Arábia, há tempo para treinar, se recuperar, se preparar para o próximo jogo. Aqui não é desse jeito. Eu tô na expectativa muito grande de começar a jogar, mas preciso de um tempo. O staff aqui é muito qualificado para me colocar em condições de jogo. Eu tô ansioso para ter as melhores condições possíveis na minha estreia, diante do cenário que estamos vivendo hoje. Ou seja, já chegou pedindo um tempo. Então, assim, sobre o Vitinho, pra mim tá certo. Ele tem que falar isso na chegada dele mesmo, tem que falar isso na entrevista dele mesmo. Falar, ó, gente, calma lá com tua expectativa aí também, né? Eu tô vindo da Arábia, né? Tô sendo sincero aqui com vocês e tal. Dito isso, o Fluminense não podia contratar um jogador. Ou o Fluminense estava no mercado e desejava, se o jogador tivesse aceitado, o Fluminense efetivaria a contratação de um jogador que já tá deixando claro que provavelmente pros próximos meses aí ele não vai entregar o melhor que ele pode entregar, não. Isso pra alguém que tá precisando de um jogador pra agora. O Vitinho pode jogar pra cacete, tá? Mas o olhar do Fluminense estava muito errado nessa contratação aí, pensando em resolver problemas de hoje com um jogador que só pode render, e deixa bem claro isso, amanhã ou depois, né? Enfim, ainda falando de negociações, muitas negociações, né, que teve, eu tô deixando tudo bem claro aqui pra você ter noção de tudo. Negociações que ainda estão... Ainda dá pra gente dizer que o Fluminense mantém um interesse, alguma coisa assim, mas que não tem negociação, as negociações, famosos paralisados. O zagueiro Nino, né, o zagueiro que o Zenit não tem a menor interesse de vender, que o Fluminense entrou no circuito muito mais até por um pedido ali do jogador, que teria esse desejo de voltar ao Brasil, tá tendo complicações familiares lá também, na Rússia, né, jogando pelo Zenit, dificuldades, ele tem 2 filhos também, estão lá, enfim, com toda a dificuldade de criar filhos sozinhos, né, ele e a esposa, longe de toda o que a galera chama de rede de apoio e tal, e teria esse desejo, tem a guerra, tem as dificuldades também do segundo filho deles, então o Nino teria vontade de voltar. O presidente do Zenit barrou e o Nino segue lá pelo Zenit. A questão é que o Fluminense entrou nesse circuito, fez uma proposta, a proposta não foi nem recebida lá pelo Zenit com uma contraproposta ou algo do tipo, foi respondido rapidamente que não tinha interesse de negociar. O que acabou chamando a atenção é que no meio dessa negociação e etc., o Nino, que foi titular, é titular absoluto do time e foi titular contra o CSKA Moscou no início agora de agosto, né, no dia 3 de agosto, o Nino começa o ano como titular, é titular da equipe, foi pro banco num jogo seguinte contra o Akhmat Grozny, não sei como é que se fala ali exatamente, mas também é do Campeonato Russo, foi pro banco e nem no banco estava no último jogo contra o Rubin Kazan. Ele simplesmente foi pro banco e depois nem relacionado foi. E nesse meio tempo também o Instagram pessoal do jogador acabou saindo do ar ali também, enfim, foi retirado. Enfim, não sabemos se está acontecendo alguma coisa, se às vezes é uma coisa normal e tal, mas estranho, né? Para um titularíssimo absoluto que não vai ser liberado, etc. Ele ir pro banco, depois não ser nem relacionado, e aí ao mesmo tempo o Instagram pessoal também sair, enfim, é aquele famoso, pode ser um monte de coisa, pode ser até inclusive nada também, né? Só foi pro banco ali por desejo do treinador mesmo. Outro que o Fluminense ainda tem interesse e mantém ali no radar é o Marino Rinestrosa, atacante da equipe do Atlético Nacional, atacante de 23 anos. O Fluminense chegou a negociar, mas o Atlético Nacional fez uma pedida, o Fluminense mandou uma proposta e tal, a negociação não foi para frente, porque o Atlético Nacional tem interesse em ter o jogador. Uma das critérios que eles colocavam era que a venda fosse feita só depois que o Atlético Nacional jogasse as oitavas da Libertadores. O Fluminense queria jogador para antes, tanto que contratou o Santi Moreno, mas nesse recorte agora o Atlético Nacional empatou 0-0 em casa em Medellín contra o São Paulo pela Libertadores, e aí pode ser eliminado. E aí, sendo eliminado, obviamente o Rinestrosa olha para o Fluminense nas quartas da Sula, no Brasil e tal. Pode ser que na sequência o Fluminense tenha um olhar
mais desejável também do mercado, e o próprio Atlético Nacional queira fazer dinheiro com o jogador, só teria o Campeonato Colombiano de mais destaque para jogar daqui para frente. Então o Fluminense tem ele no radar, mas também a esperança, obviamente, é muito pouca. E para a gente fechar, um último nome que surgiu, o Fluminense ainda busca um outro zagueiro no mercado, é uma notícia do Rodrigo Bizcarra, que é um criador de conteúdo da publicação Pasión Azulgrana, que é basicamente Paixão Azulgrana, né, que é lá do San Lorenzo. Ele publicou na conta dele, ele é jornalista, mas é também torcedor, né, tipo um raiz tricolor aqui, que o Fluminense buscou informações sobre o Gastón Hernández, zagueiro da equipe do San Lorenzo, e que diz na publicação dele que desde a equipe brasileira, de lá da equipe brasileira, se contataram um representante do defensor do San Lorenzo e fizeram saber que a primeira oferta seria de 5 milhões de dólares. E que o Boca Juniors, que também estava no negócio, sinalizou com uma oferta de 3 milhões e meio de dólares. E a cláusula dele é de 10 milhões de dólares. Sobre o jogador, é um defensor, um zagueiro de 27 anos, já atuou também uma outra vez como lateral direito, é do San Lorenzo já há um bom tempo, está na sua 4ª temporada por lá, teve uma lesão um pouco mais séria no ano passado, que o afastou de praticamente o ano inteiro, ele teve 8 jogos apenas no ano passado, é titular absoluto do San Lorenzo. As informações que a gente tem por aqui é que é daqueles do tá no radar e etc, monitora, mas não foi feita proposta nenhuma também não. E tem a questão do limite de estrangeiros. O Fluminense hoje tem 11 estrangeiros dentro do seu elenco, só pode relacionar para a Copa do Brasil e Libertadores 9 desses 11 jogadores estrangeiros, pode botar em campo os 9 se quiser, mas só pode levar 9 para o jogo. E desses 11, se você traz um outro zagueiro, que vai ser ele talvez uma peça, também, se não for titular, vai ser uma das primeiras peças de reposição. Você passar a ter 12 e ter que tirar 3... La Vega, Lescano e tira mais quem, né? Os outros passam a ter uma importância grande também. Freitas, Germancano, Santi Moreno, Lúcio Acosta e os demais gringos, o próprio Gabriel Fuentes também, passam a ter essa representatividade também ali em relação ao Fluminense, de não poderem não ser relacionados. Então o Fluminense, a princípio, não olha para o mercado sul-americano, ou se olha para jogadores brasileiros, não olha para jogador que vai entrar nessa lista de estrangeiros. E, enfim, porque por mais que exista um número de 9 e dê para ser driblado dessa maneira, sempre tem um suspenso, ter 3 a mais começa a complicar um pouquinho o negócio. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi muita informação aqui, mas eu falo nesse finalzinho sobre a KTO, tá? Só para deixar claro, eu fiz uma múltipla essa semana que deu muito certo, e aí vou em outra, sempre lembrando, né, aquilo que eu vou nessas múltiplas com dinheiro que eu posso perder, né? Sempre importante, que é para maior de 18 anos também. Mas vou hoje numa múltipla, cara, vou botar 10 reais em Atlético Mineiro e Godoy Cruz na Sul-Americana. Diz que os dois times fazem gol, os times do Cuca normalmente são mais ofensivos, e jogando na Sul-Americana em casa, capaz de se expor um pouco mais. Vou no Lanús ou empate, o Lanús para mim é bem favorito contra o Central Córdoba, é o nosso possível adversário nas quartas de final. Um golzinho da LDU no Engenhão contra o Botafogo, esse aqui é mais torcida que análise. E também o Universitário não fazendo gol lá em Lima contra o Palmeiras, tá? Deu uma odd de 12, só que aí a KTO tem o ganho aumentado, né? 10% ali quando você faz uma múltipla, foi para 13,5, eu botei 10 reais, vou fazer a aposta aqui, se der perder eu perco 10 reais, que não me faz falta, e se ganhar eu ganho 134, então, sei lá, banco churrasco aí do final de semana. Lembrando, né, responsabilidade, não é para ficar rico, é para isso aí, botar 10 reais que não vai te fazer falta e tal, controle ali o seu dinheiro para também você não ficar igual um louco perdendo dinheiro aí que você não pode perder. Tamo junto, espero que você tenha gostado do vídeo, um resumão das transferências. Até a próxima, valeu.